Bem, essa nossa aula ela tem por objetivo falar sobre a questão da vascularização da cabeça e pescoço, todos os vasos que são aferentes e eferentes em relação ao coração e que se direcionam para a cabeça e pescoço. Então, o foco principal dessa aula é um público de odontologia, onde nós abordamos quem são as veias, quem são as artérias, que passam nessas estruturas importantes aí, que precisam ser conhecidas, precisam ser aprofundadas pelo profissional da área. Tudo bem? Bom, aqui nós temos um aplicativo 3D para que possamos iniciar esse mecanismo de vascularização. Vou só direcionar aqui ao que nós precisamos. Aqui é a estrutura do corpo do externo. Vou ocultá-la aqui. Perfeito. Aqui é a estrutura do manúbrio external. Também vamos ocultá-la. Para que nós possamos ver exatamente a estrutura do coração em si. Eu vou remover essas costelas que estão aqui na nossa área de transição, até para ficar mais clara a ideia e a imagem que vai ser postada logo em seguida. Ok, vamos remover também aqui o processo tifoide e essas últimas costelas. Tudo bem? Para que isso aqui saia da área de visualização, aqui as clavículas do nosso coração e analisar os vasos. Muito bem, vamos nos aproximar dessa estrutura, tá? Se nós prestarmos atenção aqui, nós temos a estrutura da aorta ascendente, com a sua base, a base da aorta é a aorta ascendente. Aqui a estrutura do arco aórtico. Vejam que esse arco aórtico, ele curva-se para trás do coração. Aqui está faltando um pedaço, né, que foi removido do programa 3D. E aí você consegue visualizar a estrutura da aorta descendente aqui, mas não é o nosso foco nesse exato momento. Nesse momento, eu quero que vocês observem que da estrutura da aorta ascendente, do arco aórtico, eu tenho 3 ramificações que estão aqui em vermelho. Tá? Dessas 3 ramificações, olha bem aqui, ó. Aqui de novo, a aorta ascendente, base da aorta, o arco aórtico. Vou remover essa estrutura da nossa frente aqui, para ficar só com as artérias nesse primeiro momento. Vou tirar aqui essas veias, no caso aqui a veia cava superior. Vamos remover aqui a veia cava superior. Muito bem. Dessa ramificação que foi selecionada do arco aórtico, nós temos aqui as 3 divisões. Vejam que numa vista anterior, vou me afastar um pouco para que vocês tenham uma visão panorâmica da imagem, exatamente aqui, e vamos subindo, navegando por esses vasos literalmente. Aqui o primeiro vaso que sai, tá certo? Ele curva-se à direita, ok? É o nosso chamado tronco braquiocefálico. Vejam, primeira ramificação, tronco braquiocefálico. Desse tronco braquiocefálico, vocês vão perceber que ele vai acabar se dividindo. Aqui ele se divide em artéria carótida comum direita, ok? E mais à direita ainda, a subclávia direita. Vou remover novamente esse vaso aqui. É a jugular interna, tá? Veia jugular interna, vou removê-la, vou ficar só com as artérias porque é o que nos interessa nesse exato momento. Então vamos prestar atenção. Da estrutura do arco aórtico, nós vemos 3 bifurcações, 3 ramificações, perdão. Uma ramificação, a primeira que é o tronco braquiocefálico, a segunda que é a carótida comum esquerda, e a terceira ramificação que fica mais posterior e até mais circunflexa, ela acaba se dobrando, é a subclávia esquerda. Então vejamos, da primeira ramificação do arco aórtico temos o tronco braquiocefálico, muito bem, que depois ele se divide em subclávia direita e aqui artéria carótida comum direita. Perfeito. Agora, mais à frente, quando eu vejo a subclávia direita, essa subclávia direita ela vai se ramificando, tá? A primeira ramificação dela aqui superiormente é a artéria vertebral, aqui. Inferiormente, ela já vem com a artéria, a mamária, na verdade, a artéria mamária ou torácica interna, ok? E lá, mais adiante um pouquinho, vocês vão ver que ela vai se ramificando na tirocervical, ok? Aí vem as outras ramificações aqui, como a tireoide inferior, a artéria tireoide inferior. E o que nos interessa nesse momento é entender o mecanismo de origem do tronco braquiocefálico. Ele é a primeira ramificação da estrutura do arco aórtico. A segunda ramificação,
artéria carótida comum esquerda. Ô, Léo, e a carótida comum direita, de onde ela sai? Do tronco braquiocefálico, sobe a carótida comum direita e se ramifica mais à direita, a subclávia, ok? Mas subindo aqui pela artéria carótida, a carótida comum direita, que sai do tronco braquiocefálico, vamos novamente, tá? Chegando aqui na estrutura lateral do pescoço, vamos vê-la agora numa vista lateral. Voltamos, continuamos aqui, olha, na carótida comum direita. Essa carótida comum direita vai se bifurcar, tá certo? Então, o que vai acontecer? Ela vai formar a carótida interna, tá certo? A carótida interna direita na estrutura cervical. Além da carótida, mais à frente, um pouco anteriormente, forma a carótida externa. Então, olha, veja bem, nessa bifurcação, a carótida comum direita. Carótida comum direita se bifurca em carótida interna e carótida externa. Da carótida externa, eu tenho uma ramificação, que é a artéria tireoide superior. Perfeito, gente? Então, nesse caso, olha bem, ó, a carótida interna, se nós navegarmos um pouco mais nessa imagem, só um pouquinho mais acima, vocês vão perceber que essa carótida interna, ela literalmente penetra no crânio. Estão vendo, né? A artéria carótida, a carótida interna direita, ela está penetrando no crânio para nutrir a estrutura encefálica. Carótida interna. Agora, já essa outra estrutura que nós dividimos, essa outra ramificação, que é a carótida externa, ela tem ramos. O primeiro ramo da carótida externa é a artéria tireoide superior direita. Depois, mais acima um pouco, a artéria lingual direita. E mais acima um pouco, nós vemos a artéria facial direita. Ok? Isso aqui é a ramificação anterior, pois existe também uma ramificação posterior, que é a artéria occipital direita. Então vamos retomar a imagem do coração, vamos nos afastar um pouquinho e fazer toda essa navegação novamente para ficar extremamente clara para vocês a ideia do trajeto desses vasos sanguíneos, dessas artérias. Bom, temos aqui a sua aorta na base e subindo para a ascendência dela, sua aorta ascendente. Aqui o arco aórtico, vamos nos aproximar desse arco aórtico, muito bem. Do arco aórtico, a primeira ramificação, tronco braquiocefálico, muito bem. Desse tronco braquiocefálico, uma ramificação mais à direita, subclávia direita. A ramificação que passa exatamente lateral ao pescoço, aqui ao lado do pescoço mesmo, anterolateralmente ao pescoço, é a artéria carótida comum direita. Vamos subindo. A carótida comum direita, ela vai se bifurcar. Nessa bifurcação, carótida interna, que vai penetrar no crânio, e a carótida externa. A primeira ramificação que sai da artéria carótida externa é essa daqui, que é a artéria tireoide superior. Muito bem. E continua passando. Se vocês me permitirem, eu vou remover aqui da frente esses vasos, essas veias, na verdade, porque tudo que nós temos de artéria com nome e veias são semelhantes. Aqui, por exemplo, veia facial. Aí nós temos artéria facial e veia facial. Lá atrás, por exemplo, artéria facial em vermelho. Aqui na frente, veia facial, porque as artérias estão chegando a essa estrutura e as veias estão saindo. Então eu posso dizer que em relação ao coração, a artéria é eferente e as veias são aferentes, elas vão chegar. Então nessa imagem, tudo que tiver aqui selecionado para a gente de azul, eu vou remover, tá certo? Por enquanto vou remover. Pois o nosso objetivo inicial é falar das artérias e depois fazer um outro momento, um outro vídeo só para as veias, tá bom? Olha aqui, tá vendo o que eu estou falando com relação às veias? Aqui eu tenho veia jugular externa. Veia jugular externa, ela está retornando com o sangue da cabeça e pescoço ao coração. Veia jugular externa direita. Muito bem, vamos removê-la. Olha aqui, tá vendo? Veia occipital direita. A mesma coisa, tem veia, tem artéria. Veia e artéria. Nesse caso, nós temos uma outra, retromandibular, veia retromandibular, a divisão direita. Vamos removê-la aqui. Aqui também, olha, retromandibular, um ramo da veia retromandibular, remover, muito bem. Aqui, auricular posterior, veia auricular posterior, vamos removê-la. Próxima ao côndilo da mandíbula, estão percebendo? Exatamente alinhada com o côndilo. Eu tenho uma veia temporal superficial.
veia temporal superficial. Vou removê-la. Aqui, essa outra aqui, a veia tireoide superior. Vocês vejam que tem artéria tireoide superior e tem veia tireoide superior. Aqui está entrando na tireoide, artéria. Aqui está saindo da tireoide, veia. Tá bom? Essa diferenciação é muito clara, muito tranquila para vocês entenderem. Veia lingual, está saindo da língua, trazendo metabólitos. Assim como eu tenho a artéria lingual, eu tenho a veia lingual. Mas aí já é do outro lado. Então, voltando aqui ao que eu estava dizendo com relação à estrutura das artérias. Eu tenho a artéria carótida comum direita. Vou baixar um pouquinho só a imagem, está aqui. Artéria carótida comum direita. Vou centralizar aqui. Pronto, perfeito. Artéria carótida comum direita se bifurca em carótida interna, penetrando no crânio. E aqui a estrutura da carótida externa. A primeira ramificação da carótida externa, novamente, artéria tireoide superior. Aí depois vem artéria lingual direita, tá certo? Artéria lingual direita. Vamos ver como é que funciona essa navegação aqui da artéria lingual direita. Olha, numa vista inferior, ela está exatamente na estrutura do soalho bucal, irrigando a língua. Muito bem. Então eu tenho aí a artéria lingual direita. Beleza. Subindo aqui novamente nessa estrutura da carótida externa, Essas ramificações todas são da carótida externa. Aí eu vim com a segunda ramificação, lingual, artéria lingual. A terceira ramificação, artéria facial. Tá vendo aqui? Artéria facial. Só que a artéria facial ela passa aqui na estrutura do ramo da mandíbula, estão vendo aqui? No corpo da mandíbula, inferiormente. Mas vocês conseguem perceber que essa artéria facial, numa vista inferior, ela acaba se ramificando mais à frente. Vejam só que interessante. Eu tenho a artéria facial, ela sobe de maneira circunflexa aqui, ela sobe e vem para próxima da estrutura de quem? Olha bem onde é que ela está saindo. Estão vendo aí? O terceiro molar superior direito. Tá? O molar, perdão. Primeiro molar, perdão. Primeiro molar. O terceiro estaria aqui. O primeiro molar superior direito, tá certo? Tá aqui. Ela passa exatamente nesse cantinho aqui. Estão vendo? Então aí a artéria facial direita, passando exatamente no trajeto aqui por dentro, internamente, a estrutura da bochecha, estão vendo? Ó, passa aqui, vou selecionar. Esse dente que está selecionado aí é o nosso primeiro molar inferior, tá certo? Direito, elemento número 30. Nesse caso aqui, olha, estão vendo lá em cima? Olha, o nosso molar superior direito, tá certo? E passa exatamente aqui, onde a estrutura da nossa artéria facial. Nessa bifurcação, ela sobe aqui, ao se bifurcar, ela vem para a artéria labial, ó, labial inferior. Então ela vai se ramificar em labial superior e labial inferior. Olha ela aqui, novamente, olha, artéria facial direita, lá em cima tem o ramo, deixa eu selecionar corretamente aqui. Aqui. Artéria labial superior direita e artéria labial inferior direita. Tá aqui, ó. Vou selecionar aqui. Então, o que está acontecendo? As artérias labial superior e inferior, elas se ramificam a partir da nossa artéria facial. Perfeito? A partir da nossa artéria facial. Tudo bem? Uma outra coisa aqui. Quando você vê mais à frente, a artéria facial vai se ramificando e forma a artéria submental direita, ou mentoal, tá certo? Muito bem, então nós vimos aqui a estrutura da carótida interna, não tem ramificações. A carótida externa tem a primeira ramificação, tireoide superior, a segunda ramificação que veio para a lingual, a terceira ramificação, que é a facial se bifurca lá em cima em labial superior, aqui embaixo labial inferior, mas se vocês observarem, tem uma outra ramificação mais superior ainda dessa estrutura. Olha lá, selecionada aqui. Estão vendo? É a chamada artéria angular. A artéria angular, ela passa na estrutura da maxila, vem penetrando aqui exatamente na parte medial, tá vendo? E forma-se depois lá em cima a artéria nasal, dorsal. Tá certo? E migra para dentro do crânio. Vocês estão percebendo isso, não é? Então, olha lá de novo, nessa ramificação, artéria facial. A artéria facial tem o ramo mais superior dela, que é o ramo angular, artéria angular.
mais no meio aqui assim, artéria labial superior, artéria labial inferior. Está aqui selecionada, a labial inferior. Muito bem. Voltando a essa imagem, aqui na estrutura da carótida externa, da primeira ramificação, tireoide superior. Segunda ramificação, lingual. Terceira ramificação, facial, que se subdividiu em angular, labial superior, labial inferior. Mas ela continua subindo na carótida externa. A carótida externa continua subindo até formar a artéria temporal superficial direita. E aqui, antes um pouco, nessa bifurcação, eu tenho a artéria auricular, que vai irrigar essa parte ao lado da cabeça, próximo à orelha mesmo, tá certo? Aí na estrutura do pavilhão auditivo, na parte da orelha externa. Muito bem. Subindo aqui, vocês vão ver que essa artéria temporal direita, ela está exatamente se bifurcando e exatamente próxima aqui, ó, ao osso temporal e também irrigando essa parte do osso parietal, ok? Então, essas ramificações, elas são interessantes de serem observadas, de serem entendidas. Olha lá a estrutura da nossa vascularização. De novo, isso aqui tudo veio do ramo da carótida comum direita. E a carótida comum direita, de onde foi que ela veio? A carótida comum, viramos aqui novamente a imagem, vou botar um pouco centralizada ali. A carótida comum, vamos descer mais um pouquinho aqui. Carótida comum direita veio do tronco braquiocefálico. Muito bem. O primeiro ramo já está descrito, tá? Nós temos aqui agora o segundo ramo do arco aórtico, que é a artéria carótida comum esquerda. Vou virar a face agora à esquerda para vocês, tá? Então, virando a face para a esquerda, vejo a mesma colocação aqui, olha. Artéria carótida externa, carótida interna. A carótida interna não tem ramificações. Artéria carótida interna esquerda. Aqui, artéria carótida externa esquerda. Primeira ramificação da carótida externa à esquerda, do mesmo jeito do lado direito. Artéria tireoide superior. Muito bem. Mas aqui, deixa eu só remover essa veia. Essa é a veia facial esquerda. Removida a veia facial esquerda. Removida a veia lingual esquerda. Aqui a estrutura da retromandibular, veia retromandibular esquerda. Aqui também. Aqui removendo o tronco comum da veia facial. Muito bem. Aqui essa outra, que é a veia tireoide superior esquerda. Vamos retirá-la dali. Aqui a jugular interna esquerda, veia jugular interna esquerda. Removendo também. Então, vendo aqui a carótida. Percebem? Olha, o primeiro ramo, o primeiro tronco do arco aórtico, o segundo tronco do arco aórtico e o terceiro tronco do arco aórtico, formando a subclave esquerda. Então, quem é o primeiro tronco do arco aórtico? Tronco braquiocefálico, que lá na frente vai dividir em subclave direita e carótida comum direita. Aqui, no segundo ramo, eu tenho quem? A estrutura da carótida comum esquerda. E o terceiro ramo de estrutura do arco aórtico, subclave esquerda. Mas como nós estávamos acompanhando aqui, a artéria carótida comum esquerda, ela veio e se bifurcou em carótida interna, que é essa que está selecionada, esquerda, não tem ramificações. Carótida externa, externa esquerda. Então, interna, sem ramificações, e externa com as suas ramificações. A primeira ramificação, artéria tireoide superior. Artéria tireoide superior, esquerda. Aí vem a outra ramificação, artéria esquerda, só que lingual. Vou trazer essa imagem ao centro agora para justificar com vocês a visualização disso. Olha, ali, inferior, olha a estrutura inferior, tá vendo? Indo em direção ao soalho bucal, a nossa artéria lingual esquerda. Muito bem. Que é a segunda ramificação de quem? A segunda ramificação da carótida externa. Aí veio aqui a terceira ramificação, que é a facial. A artéria facial passa exatamente aqui no ângulo, tá certo? E a estrutura do ramo da mandíbula, e no corpo da mandíbula ela sobe. Subindo, 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 a primeira estrutura dela, artéria angular esquerda, do mesmo jeito do lado direito. Artéria labial superior,
Tá aqui, estou tentando selecionar, mas está muito distante. Deixa eu selecionar. Pronto, agora ficou legal. Artéria angular esquerda, indo para a estrutura da nasal ao canto, mais medial, próxima ao olho já. Aqui a nossa artéria labial superior esquerda. Aqui, labial inferior. Opa, selecione aqui. Labial inferior esquerda. Então vocês estão vendo que eu comentei lá do outro lado, que nós temos aqui o nosso elemento, tá certo? O nosso primeiro molar superior esquerdo, tá certo? Segundo molar superior esquerdo, terceiro molar superior esquerdo, ok? Então percebam que passa exatamente no trajeto de onde? Aqui do primeiro molar superior esquerdo e do primeiro molar inferior. Esse é o ponto de referência anatômica, são os primeiros molares, tá? Primeiro molar superior e primeiro molar inferior, no caso aqui à esquerda da peça anatômica. E é exatamente na altura do primeiro molar inferior que nós temos a bifurcação da chamada artéria labial inferior. Então a artéria labial inferior sai exatamente próxima na altura do primeiro elemento molar inferior, esquerdo nesse caso. Tudo bem? Bom, voltando aqui, retomando a imagem, vamos tracejá-la para voltar na visualização. Isso aqui que nós vimos é uma ramificação da artéria facial. Então a artéria facial foi se ramificando em angular, labial superior, labial inferior. Mas aqui, como do mesmo lado lá à direita, ela vai fazer a sua ramificação. Deixa eu só remover essa veia aqui rapidinho para não confundir vocês. A veia submental, submentual. De novo aqui, removendo outra veia. A veia labial, um braço da veia labial inferior. Também remover. Aqui, labial inferior, removida. Então, retomando aqui a ideia, veia já foi removida. Todas as veias que estavam em azul desse lado foram removidas. Então, agora eu tenho as artérias. Continuando, a artéria facial ramificou aqui, primeiro lá em cima, angular, segundo ramo de cima para baixo. A labial superior, depois labial inferior. Mas mais adiante aqui, a facial vai se ramificar em submentual ou submental. Estão vendo aí a ramificação, não é? Muito bem. Mas se nós voltarmos ao trajeto da facial na sua origem, que sai exatamente da carótida externa, à frente, artéria facial esquerda. A posterior, artéria occipital esquerda. Vai lá. Passando mais profundamente lá, eu vejo subindo o tronco, na carótida externa, aqui a nossa artéria temporal superficial esquerda. Ok? Percebam? E mais posteriormente nessa vista, penetrando na parte da maxila, nós temos a artéria maxilar esquerda. Tá certo? Artéria maxilar esquerda. De onde que se ramifica essa artéria maxilar? Essa é uma pergunta muito comum em provas de concurso. Na realidade, a artéria, tá aqui, olha lá o desenho dela. A artéria maxilar esquerda, ela se origina da carótida externa esquerda. Tá certo? É um ramo da carótida externa, que fica acima da artéria auricular, tá certo? Tem a ramificação da auricular de um lado, não é isso? Tem a estrutura que sobe um pouco mais da artéria temporal superficial, e nessa visão que nós tivemos, lá dentro temos o que? Mais indo para a estrutura da maxila, internamente a maxila, a artéria maxilar. Tudo bem? Bom, esses foram os objetivos principais desse nosso momento aqui, para que você tivesse uma noção das ramificações da estrutura das artérias que saem do ângulo do arco aórtico e vão subindo para a cabeça e pescoço. Citei algumas veias, mas depois eu faço uma aula específica só sobre veias. Nesse momento, as artérias são importantes na nossa descrição. Perfeito? Ok, deixa eu só verificar mais uma outra estrutura antes de fechar e encerrar aqui esse vídeo. Olha, uma outra coisa que a gente viu aqui que não chegou a ser plenamente abordada, aqui para baixo. Isso aqui que eu coloquei de forma circunflexa é a subclávia esquerda, não é? Da subclávia esquerda eu tenho o quê? A artéria vertebral esquerda para cima
e aí tenho a mamária, artéria mamária torácica interna esquerda. Continua aqui a nossa subclávia esquerda, tá certo? A subclávia esquerda ela vai descendo, o nome já está dizendo ela é subclávia, ela passa abaixo da estrutura da clavícula, forma a artéria axilar, estão vendo? A artéria axilar ela veio se ramificando em tronco tóraco-acromial, aí depois mais uma outra ramificação em torácica lateral esquerda, e aqui ela bem calibrosa mesmo, chamada de axilar, tá certo? Esse ramo axilar, que depois vai se bifurcando, vai se ramificando, a artéria circunflexa do húmero. Então isso aí é só uma divisão, só uma demonstração rápida, que não interessa plenamente a quem é da área de odontologia, que vai lidar com a questão de cabeça e pescoço, tá? Isso aí já seria um pouco mais específico da área da ortopedia e dos cirurgiões vasculares, que tem que ter esse domínio e esse entendimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco sobre a ramificação da primeira estrutura, segunda estrutura e terceira estrutura que saem do arco aórtico, tá? Levando oxigênio e nutrientes para a estrutura de cabeça, pescoço e essa estrutura da cintura escapular. Um abraço para vocês, hein? Até o próximo vídeo.